Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula estudaremos as estruturas condicionais, que nada mais são que instruções que permitem que blocos específicos de código sejam escolhidos para serem executados. Ou seja, redireciona determinadas partes do fluxo do programa. Então, nosso objetivo para essa aula é estudar esse fluxo de execução para que possamos escolher dentre as opções verdadeira ou falsa e estar executando esses códigos durante o programa. Para utilizarmos as estruturas condicionais, vamos utilizar os operadores lógicos de comparação, que permitem comparar variáveis. Então, no caso, eu tenho os operadores de comparação do Java, que são esses aqui. Sinal de igualdade, são dois símbolos iguais. O de maior, maior igual, menor, menor igual e diferente. E para lógicos, operadores lógicos, quando a gente for fazer operações com condicionais mais compostas, nós vamos usar o e ou o ou também. Então, esses operadores fazem parte aí para que possamos estar trabalhando com as estruturas condicionais, seja elas simples ou compostas. Dentre as estruturas condicionais, a estrutura condicional if é a mais conhecida na programação. Utilizaremos, portanto, para especificar que uma instrução ou bloco de instruções seja executado se uma expressão lógica for verdadeira ou falsa. Para usar a estrutura condicional com apenas uma condição, é necessário, primeiramente, ter uma variável para que se possa comparar, ou um valor qualquer para que possamos comparar. Então, como fica a sintaxe? If, a condicional, abre colchete, todos os comandos pertinentes a esse bloco de instrução, fecha colchete. Então, para exemplificar, nós vamos usar, por exemplo, a média. Então, já fiz o cálculo da média anteriormente. Então, se if média maior que 7, eu quero escrever aluno aprovado. Então, coloco entre parênteses, uso o operador de comparação, if, abre parênteses, a variável maior, que é o símbolo de comparação de valores para maior, e o 7, que é um valor que eu quero delimitar que essa variável compare. Então, se a média for maior que 7, vai escrever o quê? Aluno aprovado. Abre o colchete e escrevo aqui uma mensagem para o usuário. Aqui poderia ser quaisquer comandos de entrada, processamento e saída. Então, ó, escreva uma mensagem para o usuário, system.out.println, aluno aprovado. E fecho o colchete para finalizar esse bloco de comandos. Então, perceba que neste desenho, nessa figura, como ficaria? O programa fez o cálculo da média, entrou por aqui, e aqui ele vai fazer uma condicional. Se for verdadeiro, ele executa esse bloco de comandos e sai. Caso contrário, se for falso, ele não vai fazer nada aqui porque não tem uma situação falsa para ele, só tem a situação verdadeira. Então, ele vem por aqui, por esse meio e sai. Então, essa é uma condicional simples, usando aí apenas uma condição. Neste exemplo, temos primeiramente o cálculo da média, que assim possamos fazer uma comparação da variável média e gerar um resultado, que é a nossa condicional. Lembre-se que poderá comparar variáveis com variáveis, variáveis com valores ou valores com variáveis. Então, como que vamos escrever, né? Primeiramente, como a gente vai usar aí o scanner para capturar dados via teclado, o usuário vai ter que digitar alguma coisa durante a execução do programa. Então, a gente tem que importar a biblioteca, import espaço java.til.scanner.vírgula.
Esse aqui é pertinente ao programa, a gente não mexe, são as classes. Quando a gente cria um novo arquivo, ele já vem com essas classes. E embaixo do Public Static Void Main String Args, nós vamos setar aí a classe Scanner. Então, Scanner, qualquer nome aqui, eu coloquei digitado igual New Scanner System. Como já explicado, isso aqui cria uma parte na memória RAM para receber os dados que o usuário vai digitar via programa. Vamos colocar os comandos de entrada. Então, eu coloco uma mensagem primeiramente para o usuário, system.outprint, digite a nota 1 e vou capturar essa nota 1. Para capturar a nota 1, eu preciso colocar que tipo que a variável é. No caso, como a gente vai trabalhar com média, vamos usar casas decimais. Então, vou trabalhar com float ou poderia ser double também. Float N1, aqui é um nome qualquer que eu coloquei para variável, igual a digitado que eu peguei aqui de cima, ponto next float, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, isso aqui já foi explicado anteriormente, que para cada declaração de variáveis, nós devemos respeitar o seu tipo de escrita. Então, se é int, eu tenho que usar int aqui e int aqui. Se for string, eu tenho que usar next line e assim por diante. Vou pegar também agora os dados para a nota 2. Então, system.outprint, digite a nota 2, porque eu quero fazer uma média aritmética. Então, pelo menos 2 notas são necessárias para se fazer a média. Uma mensagem para o usuário na tela. E vou aqui declarar a minha variável, que também é do tipo float, n2, poderia ser qualquer nome, igual a digitado, peguei aqui de cima, ponto next float, abre e fecha parênteses. Aqui são as minhas entradas, são só 2 entradas. Próximo procedimento, pela lógica, é fazer o processamento. Qual que é o processamento? É calcular a média aritmética de um número. Como que eu calculo a média? A média é sempre feita pela somatória dos valores dividido pela quantidade de valores que temos. Então, temos 2. Então, vamos somar tudo e dividir por 2. Vamos declarar que tipo que é, float, média. Aqui eu coloquei uma variável para receber o resultado dessa operação, igual a N1 mais N2. Perceba que eu coloquei entre parênteses, porque eu vou fazer primeiro N1 e N2, e depois eu vou dividir por 2. Processamento pronto. Se eu quiser imprimir para o usuário aí na tela, para que ele possa ver também a média, eu uso os comandos de saída, que são system.print, ln, coloco uma mensagem para o usuário e chamo a variável média. Até aqui a gente já tinha estudado anteriormente. O diferencial agora é nós trabalharmos com a estrutura condicional. Então, se média maior que 7, eu quero pegar a média e dizer que se maior que 7, o aluno está aprovado. Então, se média maior que 7, peguei daqui a variável média, maior que é o operador de comparação, 7 eu delimitei. Ele vai escrever o que? System.println, aluno aprovado. Então, perceba que aqui é muito simples da gente fazer uma estrutura condicional, onde só tem uma estrutura verdadeira, não existe uma estrutura falsa aqui. Então, ele só vai entrar na estrutura verdadeira se tiver a falsa. Se tiver tipo menor que 7, ele não vai fazer nada, não vai mostrar nada, não vai executar nada, só se for média maior que 7. Nessa estrutura condicional if-else, vamos usar duas condicionais. Se verdadeiro, executa um bloco de comandos, caso contrário, se for falso, executa outro bloco de comandos. Exemplificando a estrutura condicional com duas condicionais, nós vamos trabalhar com o if e com o else, verdadeiro ou falso. Se condição, abre colchetes, coloca os comandos de entrada, processamento e saída. Else, veja que aqui não tem condicional, eu só coloco o else, abro colchetes, coloco os meus comandos de entrada, processamento e saída e fecho o colchete.
Como ficaria um exemplo usando essas duas condicionais para o exemplo anterior? Então, se média é maior ou igual a 7, eu vou escrever aluno aprovado. Caso contrário, eu uso o else e vou escrever aluno reprovado. Então, muito simples. Ou faz esse bloco de comandos que é verdadeiro, ou se não, ele executa esse outro bloco de comandos que é falso. Para essa estrutura agora, utilizaremos mais de uma condicional. Então, para isso, nós vamos trabalhar com if, else if e o último, else. Então, temos aqui 3 ou mais condicionais. Neste caso aqui, nós vamos trabalhar, então, com um if com mais de 3 condicionais. Então, eu posso usar esse sistema aqui, onde eu uso o if condicional, as instruções, else if condicional com as instruções, e o último else, que eu não tenho mais condicionais nenhuma, então eu uso o else para finalizar. Não tem condicional aqui, então eu uso as instruções também embaixo dele. Como exemplo da média, o exemplo anterior, eu poderia fazer o seguinte: se média é maior que 7, vou escrever aluno aprovado. Else if média igual a 6, vou escrever aluno com menção R. Caso contrário, nenhuma dessas opções acima são verdadeiras, eu vou usar o else, que é o meu último item, que é a minha última condicional, e escrever a mensagem aluno reprovado. Então, com mais de 3 opções, eu posso usar este esquema aqui, onde eu tenho o if, else if e o último else. Neste exemplo, vamos utilizar os operadores relacionais. Perceba que as estruturas condicionais podem ter mais que uma condicional dentro de sua linha de comando. Então, o que eu acresci aqui? Né? Eu acresci o operador relacional e. Então, usei a média normal. Se a média é maior ou igual a 8, escrevi MB. Else if média maior ou igual a 7 e média menor que 8, então o meu valor vai estar entre este e este. A minha média vai estar entre 7 e menor que 8. Vou escrever B. Se minha média estiver entre maior ou igual a 6 e menor que 7, eu vou escrever R. Então, média maior ou igual a 6, operador relacional e, comercial, média menor que 7, vou escrever R. Caso contrário, nenhuma da opção, finalizo o meu bloco de instrução usando o else. E aqui eu vou escrever que o aluno teve menção I. Neste exemplo, vamos fazer um programa que receba a idade de uma pessoa e exiba uma mensagem de maioridade ou não, caso essa seja maior ou igual a 18. Então, se a pessoa tiver uma idade maior que 18, a gente vai escrever maioridade, caso contrário, menor de idade. Então, o que são os dados de entrada aqui? O que o usuário vai ter que digitar durante a execução do programa? Vai ter que digitar a idade e, a partir da idade, a gente vai comparar se é maior ou menor de idade. Então, é a partir dos dados inseridos pelo usuário, que serão armazenados na variável idade, é que nós vamos comparar para poder achar aí se é maior ou menor de idade. Então, vamos fazer as etapas do algoritmo para ficar mais fácil, que são elas. Entrada. Quem que é minha entrada? É a idade, vai receber a idade. Então, se o usuário não digitar a idade, não tem como eu fazer o meu processo, nem minha saída. Então, digitou a idade, e se a idade for maior que 18, eu vou escrever maior de idade, caso contrário, menor de idade.